O canal Educação e Business está no ar e não se esqueçam, é o momento de mudar a sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. A Covid-19 tem sido cruel e levado muitas pessoas à morte. Trata-se de uma doença de contágio extremo e que está causando forte impacto psicológico e prejuízos econômicos e sociais incalculáveis. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre essa terrível doença e também sobre a esperança traduzida em um só termo: vacina. A entrevista de hoje é com o médico e doutor em genética e biologia molecular, Dr. Demétrios Paiva Arsari, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos do Grupo Unisep. Dr. Demétrios, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Obrigado, professor Giovanni, obrigado pelo convite. E vamos lá responder as perguntas e elucidar esse tema tão polêmico que estamos vivendo hoje em dia, né? Muito bem. Doutor, o que é o coronavírus ou o SARS-CoV-2, causador da Covid-19? Bom, professor, inicialmente nós temos que diferenciar coronavírus de SARS-CoV e Covid-19. Coronavírus é uma família de vírus que tem como característica uma espícula em forma de coroa. Existem vários vírus dessa família. SARS-CoV-2 é o nome que a gente dá a uma síndrome respiratória aguda grave, que é o agente causador da doença Covid-19. E a doença Covid-19 é manifestada por sinais e sintomas como febre, dor de cabeça, tosse seca, perda de paladar, que nós já conhecemos. Então, essa é a doença Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. Muito bem. Doutor Demétrios, o que se sabe sobre a ação desse vírus, né, em relação a vários órgãos do corpo humano, além dos pulmões? Bom, a doença ela atinge principalmente o pulmão porque, na verdade, o vírus, como qualquer vírus, ele tem que reconhecer uma proteína. E o SARS-CoV-2, ele reconhece uma proteína chamada AC2, que ela tem principalmente nos nossos pulmões, mas também tem em outros órgãos, como os rins, coração e até mesmo no cérebro. E aí o que acontece? São órgãos que nós também temos que monitorar o nosso paciente, sempre quando tem uma situação de internação, observar a função renal, observar a função cardíaca, hepática e até mesmo acompanhar o desenvolvimento cerebral desse paciente, cognições e sistemas motores. Doutor, existem muitos relatos, né, de problemas associados à Covid-19 após a cura da doença, né? Então, de fato, o que acontece com relação a esse processo, né, diante do indivíduo que se curou, mas ainda assim continua sofrendo com uma série de sintomas aí sequenciais após a cura da Covid? Olha, nós estamos diante de uma doença nova, uma doença que a gente ainda está em um processo de investigação. Então hoje a gente sabe de algumas coisas que podemos dizer como sequelas da doença. Então eu vou te falar relatos que eu tenho de paciente. Por exemplo, eu tenho situações de pacientes que manteve uma alteração gastrointestinal, ou seja, ele manteve uma diarreia após o Covid. Então a gente tem que entrar com medicação. Pacientes que ficaram com sintoma de anosmia, que é a falta do paladar por cheiro, por mais tempo do que o esperado com a doença. Pacientes com falhas motoras. Então é muito difícil a gente dizer uma sequela definitiva da doença, porque a gente está estudando. E a gente vê alguns pacientes que demoram alguns meses para se recuperar, como a fadiga, dependendo do comprometimento pulmonar, não é bem por causa do Covid, mas pelo que ela causou no organismo, demora um tempo a mais para esse paciente se recuperar. Então a gente ainda está em estudo, mas a gente sabe que a doença, em alguns casos, infelizmente, pode levar a alguma sequela. E, doutor, quais são as sequelas mais comuns com relação ao indivíduo que se cura da Covid? Olha, o que nós temos de mais comum nos relatos, nas pesquisas, são diarreia, anosmia, principalmente a falta do paladar por longo período, ou então ele volta de uma forma irregular. Então o paciente ele começa a sentir, por exemplo, o que é doce, ele sente como gosto de sabão, ele não consegue identificar muito bem esse gosto, né? E dor de cabeça, né, uma cefaleia constante que a gente vê em alguns pacientes e o principal, lógico, a fadiga por causa do acometimento pulmonar. Doutor,
para que todos que estão nos assistindo entendam de uma forma mais clara, né? Primeiro, a diferença entre cepas e variante, né? A diferença desses dois termos e também o que se sabe sobre esses dois aspectos em relação a esse vírus. Bom, hoje muito se fala sobre as novas variantes do Covid, né? A variante da África, do Reino Unido e até mesmo aqui do Brasil, do Amazonas, né? Bom, primeiro para a gente entender o que é variante do ponto de vista genético, variante é quando você tem uma alteração no material genético, uma alteração no DNA. Então o vírus, ele vai sofrer várias alterações ao longo da sua cadeia evolutiva e ele vai se modificar. No entanto, essas modificações podem não mudar as características dele. No entanto, quando essas mudanças chegam a alterar a proteína, alguma característica do vírus que ele se torna, por exemplo, mais transmissível, mais agressivo, mais grave para a população, aí a gente chama de cepa. Então, o nome correto para a gente fala de variante, né? Mas o nome correto são cepas. As cepas virais que são muito mais agressivas, que a gente vê, na verdade, a gente fala mais transmissíveis, e não questão de letalidade, mas da capacidade dela transmitir a doença, porque a gente viu que tem uma alteração na proteína que faz com que esse vírus tenha mais afinidade por órgãos do corpo humano. Muito bem, doutor, novas cepas, né, distribuídas entre Reino Unido, África e Brasil, mais especificamente em Manaus, né? É fato de que essas novas cepas promovem um avanço mais rápido, então, da Covid-19, ou seja, esse vírus ele passou a ser mais transmissível? Esse é o medo que nós temos. Na verdade, lógico que as pesquisas estão evoluindo para elucidar de uma forma mais clara, mas o que nós temos é que essas novas cepas, elas são mais transmissíveis, ou seja, o vírus tem a capacidade, com essa modificação que ele teve, de reconhecer mais fácil a célula que ele tem que invadir. Com isso, ele consegue contaminar mais fácil e, obviamente, aumenta a transmissão, atingindo mais pessoas. Doutor, ainda com relação a essas novas cepas, né? Reino Unido, África do Sul e Brasil. Em Manaus, a gente viu um avanço muito rápido da doença em um curto espaço de tempo, né? Isso se deu única e exclusivamente em razão dessa nova cepa ou também de algum outro aspecto relacionado, por exemplo, à questão de assistência à saúde local? Bom, é óbvio que a gente vive num país heterogêneo. O Brasil, pela sua proporção, pelo seu tamanho e extensão, ele tem vários Brasis, né? Então, o que dificulta é, obviamente, chegar, como a gente viu lá, a questão do oxigênio, você agir rápido, você ter um sistema de saúde adequado para atender todos esses pacientes. A gente vê a dificuldade que nós temos aqui no Sudeste, né? Então, para outros estados, e por exemplo, a situação lá no Amazonas, ficou evidente aí na mídia, né, que nós temos realmente uma questão aí de saúde pública deficitária. E isso, obviamente, propaga e transmite mais o vírus, porque você não tem um atendimento adequado. Então, obviamente, a situação não se dá somente com uma variante. A variante, na verdade, ela vem em consequência desse contato, desse vírus, dele poder se multiplicar muito mais e, com isso, ter maior chance de ter uma mutação, que é a questão de uma variante nova. Dr. Demetrios, a gente vê muita informação na mídia, né? Muitas fake news, inclusive. É fato de que essas novas cepas, elas promovem, né, um avanço da doença mais significativo também em pessoas de faixa etária reduzidas, crianças, adolescentes, por exemplo? Olha, os estudos são muito recentes, nós não temos uma quantidade, para a gente poder dizer a faixa etária de uma doença, alguma coisa, nós temos que ter casos, né? E ainda a gente não consegue, mal a gente consegue diagnosticar que a pessoa está com Covid. Ainda mais fazer o diagnóstico de uma nova variante. O diagnóstico ele tem que ser feito por biologia molecular, por técnicas moleculares, porque a gente tem que ter o DNA. Então é difícil a gente poder dizer ainda hoje qual é a faixa etária que ele mais atinge ou não. O que nós sabemos é que, de fato, pessoas acima dos 60 anos são mais acometidas por qualquer variante do coronavírus, né? Qualquer variante dela, independente da cepa. Então, é isso que nós temos das pesquisas. Nós temos que, quanto mais idoso, realmente o risco é maior. Por isso, a campanha de vacinação, ela vem dos idosos, trazendo sempre dos mais idosos para os mais novos, né? E esse acometimento maior, doutor, né, e os reflexos pesados na saúde do indivíduo, eles estão apenas associados à questão da imunidade da pessoa ou existem outros reflexos associados que fazem com que esse vírus
tenha uma ação muito mais prejudicial à saúde? Ah, não. Nós sabemos que tem outros fatores externos que prejudicam não só o Covid, mas como qualquer coisa. O fato do tabagismo, né? A pessoa que tem o etilismo. Então, nós sabemos que esses elementos, por si só, eles já atrapalham a própria evolução de qualquer doença que seja, né? É o prognóstico do paciente. Então não é lógico que tem um fator genético, né? Por isso que a gente tem desde assintomáticos até pessoas com situações graves, mas sim, se a pessoa tem outras doenças de base, se a pessoa tem asma, se a pessoa ela tem uma doença cardíaca, se ela tem marca-passo, enfim, tudo isso entra numa piora do prognóstico. Por isso que nós temos aí o que nós chamamos de grupos de risco. Doutor, associado a essa questão dos grupos de risco, né, se fala muito em comorbidades. Primeiramente, para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, o que são comorbidades, o que define esse termo, né, e diante dessa definição, quais são as comorbidades mais comuns em que o vírus ele acaba causando um prejuízo maior ao indivíduo? Bom, quando a gente fala em comorbidade, nós estamos falando de uma doença. A pessoa tem uma doença pré-existente. Então, por exemplo, asma, diabetes, pressão alta, hipertensão, tudo isso a gente pode classificar dentro do contexto de comorbidades, né? Então, essas seriam as doenças que a pessoa já carrega por outros motivos aí ao longo da sua vida. E qual que é a outra parte da questão? Em relação ao que é a comorbidade e em relação à definição do que é a comorbidade, quais são as comorbidades que normalmente associadas ao vírus fazem com que esse vírus cause maiores danos ao corpo do indivíduo? Então, o que nós sabemos, né, que pessoas, por exemplo, onde que o vírus ataca principalmente? Células pulmonares. Então, pessoas com doenças respiratórias, elas são um grande grupo aí que a gente tem que avaliar. Lógico que doença não é tão simples, não é bem matemática, medicina. Então, não dá para eu dizer assim, um paciente com asma, ele é ou não é grupo de risco? Até pouco tempo atrás, existia uma portaria do Ministério da Saúde que dizia que asmático era grupo de risco. Hoje, ela está muito mais para avaliação clínica. Por exemplo, eu tenho pessoas que falam asma, mas que não tomam nenhuma medicação. Agora, eu tenho asmáticos que fazem uso de medicações contínuas. Pessoas que têm crises de asma. Então, tudo isso precisa ser bem seletivo para você determinar se aquela pessoa faz parte ou não do grupo de risco. Então, doenças respiratórias fazem parte, doenças cardíacas. Ah, mas poxa, eu tenho uma hipertensão, é uma doença cardíaca? Olha, hipertensão não deixa de estar dentro dos contextos aí das doenças classificadas como circulatórias cardíacas. No entanto, se a pessoa está tomando a medicação adequada, se está tudo certinho, ela não vai ter a doença ativa. Então a gente se preocupa muito com isso, que nem o diabético. Quando a gente fala diabético, tem aquela pessoa que toma insulina, tem a pessoa que não toma insulina, só toma uma medicação oral. Então, não dá para eu classificar por nome de doença, só dizer se ela é grupo de risco ou não. Seria leviano nessa explicação. O que a gente tem é avaliar caso a caso e, de acordo com a doença, aí sim o médico emite um documento dizendo que aquela pessoa é do grupo de risco para o Covid-19. E aí sim a recomendação é do distanciamento, trabalho home office e outras coisas mais. Doutor Demétrios, sabemos que não existe um remédio para tratar a Covid. Mas se discute muito na mídia o uso da cloroquina, da ivermectina e outros medicamentos. Então, qual a real função desses medicamentos com relação à Covid e quando que é possível utilizá-los para tratamento? Bom, é muito importante essa pergunta. Essa pergunta aí é um pilar importantíssimo na doença. Primeiro, como você disse, não temos um remédio, uma medicação específica no combate do Covid. Não existe. Não existe nenhum medicamento que fala, tome esse medicamento que você vai sarar, vai se curar do Covid. Isso não tem. O que nós temos são medicações adjuvantes e pesquisas que mostram a ação de cada uma delas. Então, por exemplo, você citou algumas medicações. Vou te dar aqui. O uso, por exemplo, de cloroquina, que é muito discutido isso. Dá para todo mundo cloroquina? Não dá. Primeiro, toda medicação tem efeito colateral. Nenhuma medicação é inócua. Não é assim que a gente vê do ponto de vista médico. A gente avalia benefícios e riscos. E aí sim a gente introduz uma medicação. No caso da cloroquina específico para o Covid, ela não é uma medicação para o Covid, ela é um antimalárico, mas a gente sabe que ela teve uma ação de inibição da replicação viral e também, principalmente, uma ação anti-inflamatória. Então, uma coisa que as pessoas não sabem
é que o Covid, depois de alguns dias dentro do corpo, da sintomatologia, ela vai desenvolver uma resposta inflamatória agressiva, que a gente chama de chuva de citocinas. E aí o uso da cloroquina, ela é interessante nesse caso. Mas é todo mundo que desenvolve? Não. É provavelmente o paciente que está internado, paciente que está evoluindo para um caso mais grave. Então, aí o médico precisa avaliar com a equipe qual a medicação que ele vai usar. Por quê? Por exemplo, a cloroquina, ela aumenta, ela dá alteração cardíaca. Então, precisa monitorar esse paciente. A azitromicina é um antibiótico, uma medicação contra bactéria. Mas a gente usa ela para o Covid. Por quê? Porque ela é uma das principais medicações usadas contra a pneumonia. E a gente sabe que o Covid atinge a parte pulmonar, levando a esse quadro aí de uma pneumonia, uma doença respiratória. No caso da ivermectina, os estudos foram feitos in vitro, não foi feito em gente. Então mostrou o quê? Que in vitro, né, no tubo de ensaio, no laboratório, mostrou uma redução na replicação. Mas será que isso é compatível com o organismo? Então, o recado que eu dou nessa questão é simples. Não tomar medicação por conta. Tem que procurar um médico. O médico vai saber avaliar o risco-benefício e qual medicação deve entrar em qualquer caso. Tem casos de pacientes meus que eu entro com medicações, tem casos de pacientes meus que eu não entro com medicação. Então não existe uma resposta uniforme para todo mundo. Enquanto que a gente não tiver uma medicação específica no combate do Covid, a gente vai atuar com as medicações adjuvantes para tentar melhorar o quadro dele, mas sempre supervisionado. Sempre, claro, doutor. A gente ouve isso desde criança, né? Só tome remédio com orientação médica, porque é o médico que entende a realidade daquela medicação e dos efeitos colaterais que ela pode produzir, evidentemente, no corpo do indivíduo, né? Doutor, se fala muito sobre a questão de alterações cardíacas para quem faz o uso da cloroquina, né? Essas alterações cardíacas, elas são potencializadas em indivíduos que já têm algo pré-existente, um problema cardíaco pré-existente ou não? Elas podem se desenvolver em pessoas que têm aí o coração saudável também? É uma pergunta difícil. Na verdade, Giovanni, até para deixar claro, existe cloroquina e hidroxicloroquina, que já é uma versão mais atualizada, mais moderna da cloroquina. Como eu falei, a cloroquina, a intenção dela é parasitária, é outra, até para algumas doenças como lúpus, nós usamos, artrite reumatoide, até usamos a cloroquina. Isso acontece muito na medicina. No entanto, sabe-se que ela tem um efeito colateral. Mas não preciso falar só da cloroquina. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma medicação amplamente comum, dipirona. Eu tenho pessoas com alergia a dipirona. E tem pessoas que não têm alergia a dipirona. Plasil. Existe uma resposta chamada síndrome extrapiramidal, a plasil. O que é isso? A pessoa fica fora do controle. Então, como é que eu vou saber isso? Só no momento de administrar. Então, não dá para a gente arriscar, né? E falar, olha, essa pessoa tem mais chance, tem menos chance, por causa que ela já tem uma alteração. Não sei. O comportamento é individual. Então, somente vendo a droga, vendo a ação dela no organismo, vendo a manifestação clínica, que a gente vai olhar. Por isso que a gente tem muito cuidado com isso, sabe? Por isso que a gente sempre fala, não é para sair tomando, né? Apesar que a gente vê na mídia uma série de coisas nesse sentido, mas nós como médicos nos responsabilizamos de monitorar, avaliar como é que é a resposta desse paciente à medicação. Por isso que é contínuo, é um acompanhamento contínuo do paciente. Então não dá para eu falar aqui que aquela pessoa pode tomar, aquela outra não pode. É muito difícil isso. Muito bem. Doutor, gravidez, né? O que se sabe sobre a ação da Covid em mulheres grávidas? E uma segunda pergunta é fato que as crianças são menos suscetíveis a esse vírus? Bom, em relação à gravidez, saiu uma nota agora da Sociedade Brasileira aí de Obstetrícia e tal, dizendo que as gestantes, de modo geral, a recomendação é que elas são tratadas como grupo de risco. Então, que as gestantes devem fazer serviço home office, até mesmo eles falam de suspensão de contrato, enfim, ou que possa dar um ambiente adequado, que ela não pegue local que tenha muito fluxo, né, de pessoas, transporte público, essas coisas. Então, todas essas medidas são tomadas em relação às gestantes, porque a gente está diante de uma doença nova. Temos ainda poucos estudos mostrando se há uma transmissão fetal, né, que seria o caso do Covid passar da mãe para o feto. Isso a gente não sabe ainda. Não se sabe ainda se causa algum tipo de malformação fetal. Até o momento, isso não foi descrito, tá? Então, até o momento, a nossa preocupação é por causa de todas as alterações no corpo da gestante, pela própria gestação
Então a gente sempre trata elas como grupo de risco por causa disso, por causa da alteração do corpo da mãe, preocupação com a mãe. Mas transmissão fetal a gente não tem estudo ainda. Em relação às crianças, é interessante isso. O que nós temos dos dados? A maior parte da população acima de 60 anos acometida e indo para os casos mais graves. Não que a criança não possa ser acometida pelo Covid, mas é interessante e aí a gente não consegue justificar isso por causa do sistema imunológico. Então, por exemplo, quando a gente era pequeno, tomava um monte de vacina. Por que isso? Porque o nosso sistema imunológico está ávido, está novinho, está doido para reconhecer um monte de coisa nova e reconhecer o que é antígeno. Então, o que a gente acredita? Que no caso das crianças, por esse sistema imunológico estar com uma ativação mais exacerbada, ele consegue reconhecer mais rápido esse vírus e consegue criar um anticorpo mais rápido. Mas não que elas estejam imunes e não também que ela não possa transmitir. Mas o que a gente vê dos dados é que realmente o óbito em jovens e crianças é menor do que pessoas idosas. Doutor, é fato ou é uma informação incorreta de que esse vírus já foi detectado em determinados animais, né? E se existe a preocupação, pelo menos, né, das autoridades sanitárias, de que esse vírus possa se multiplicar entre os animais e também dos animais para os seres humanos? A origem do Covid está se esclarecida que vem de um animal, vem do morcego, que é um mamífero. Então, esse contato de ter surgido com um animal e passado por humano é onde vem a origem lá da doença, lá em Wuhan, né, que foi, na verdade, na província de Wuhan, que é o Hubei que chama, que foi diagnosticado e, lógico, que partiu ali o epicentro em Wuhan. Mas da onde veio essa doença? Veio de um morcego. Então, sabe-se que a origem da doença, e não é pelo consumo, é interessante isso, que surgiu até essa questão do consumo do morcego. Na verdade, a gente acredita que a origem tenha sido pelas secreções, pelas fezes e tal, porque já teve vários contatos. Outras doenças já vieram de morcego para nós, que são as zoonoses, né, que a gente fala, não só morcego. Mas, por exemplo, a raiva, o ebola, foi tudo já transmitido de morcego. Porque tem essa questão, o vírus muitas vezes ele solta de animais para seres humanos. Agora, você extrapolar isso para o gatinho caseiro, para o animal doméstico, né, o cachorro e tal, fica muito difícil. A gente não consegue ter pesquisa ainda para isso, tá? Mas sim, a origem veio de um animal e isso existe. Naturalmente, várias doenças ocorrem de forma de zoonoses, que ela surge no animal, transmite para os animais e em contato com o ser humano, muitas vezes ela pode modificar e se adaptar ao organismo humano. E muito provavelmente o marco zero foi realmente na feira de Wuhan, né? Isso. Deve ter sido lá onde eles vendem os animais, né? Digamos, a quase céu aberto, né? Então é muito provavelmente que tenha surgido de lá, né, doutor? É, exatamente. E o pessoal, o que identificou da origem foi que o grande risco, na verdade, não está só nesse comércio, mas de toda forma de manipulação, desde como vai capturar um animal silvestre, né? Então, como é que você vai capturar? Então, tem fezes, tem uma série de coisas. Então, acredita-se que naquele momento já teve a interação ali. E aí, não de uma vez só, tá? Isso acontece de uma forma frequente, essa contaminação, e o vírus vai sofrendo variações, até ter uma mudança que se adapta ao organismo humano, e aí passa a doença de humano para humano. Doutor, essa explicação, ela se conecta muito com o surgimento de outros tipos de vírus na China, né? Essa seria também a explicação plausível para outros tipos de vírus que lá surgiram, por exemplo, que se desenvolveram de lá e se multiplicaram para o mundo, como a H1N1? Sim, como a gente já teve episódios passados aí de gripe aviária, gripe suína, né? Tudo isso acontece. Não necessariamente somente na China. Por exemplo, você tem a gripe espanhola que devastou a Europa, né? Então, assim, é muito difícil você falar, olha, é na China o problema está na China. Não necessariamente, é muito difícil você falar um tipo de coisa. O que eu posso dizer que sim, já teve contato de humano com animais e isso gera doenças, como raiva, como ebola, por exemplo, gripe suína, gripe aviária. Então, a gente sabe que tem essas zoonoses. Mas dizer que, poxa, é lá na Ásia, é lá na China, não posso dizer isso. Posso dizer que a gente sempre tem que ter cuidado, principalmente com os animais silvestres. Doutor, nós vamos entrar no segundo tema agora dessa entrevista, né? Vacina. A vacina ela gera uma controvérsia mundial, por que não dizer mundial, mas no Brasil essa discussão ela é exacerbada, né? Muitos questionamentos com relação à questão da vacina,
principalmente da Coronavac, que é a vacina que o Instituto Butantan está produzindo. O que, de fato, nós podemos ter como aceitável com relação à eficácia dessa vacina, principalmente a Coronavac, e dentre todas as vacinas que aí estão, doutor, qual que pode ser considerada a melhor vacina, se é que a gente pode considerar uma vacina a melhor? Olha, Giovanni, essa pergunta é muito complexa. Quando a gente fala de vacina, a gente tem que começar a explicar do básico para as pessoas entenderem o que é a vacina, o que é o mecanismo, por que Coronavac, por que Oxford. Então, eu vou dar uma explicação sucinta. Antes de explicar do que é vacina, eu vou explicar o que é o uso emergencial e o uso definitivo de uma vacina, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de uso emergencial, o que é isso? É uma vacina que ela foi desenvolvida por algum laboratório, mas ainda não tem tempo suficiente de estudos, não foi acompanhada há algum tempo, porque demora para você fazer uma vacina, né? Então, quando a gente fala emergencial, o que muda isso? É para um grupo específico de pessoas, por um período, e quem assume a responsabilidade é o governo federal. Por que eu estou te falando isso? Porque toda vacina do território nacional que é caracterizada como emergencial, ninguém pode comercializar. Nenhum laboratório pode vender. Nenhuma faculdade pode comprar. Porque ela é de uso exclusivo do governo federal, do SUS. Para ser bem claro aqui, do SUS. Então, toda vacina de uso emergencial, seja ela qual for, é o governo federal que assume a responsabilidade. Ponto. Dito isso, nós temos duas de registro emergencial no nosso país. Coronavac, que é a da Sinovac, que é a da China, né? E do Butantan. E a de Oxford e AstraZeneca, que é a vacina que é feita lá no Rio de Janeiro, né? Então, nós temos essas duas, da Fiocruz. Nós temos essas duas grandes vacinas de uso emergencial até o momento, né? A Anvisa está avaliando aí, estamos dinâmico. Hoje eu estou falando que tem essas duas, daqui a pouco surge a Sputnik, surge a outra aí aqui no Brasil. Por que é importante isso? Para a gente entender, então, que essas vacinas não podem ser comercializadas de maneira particular. É do SUS. Já em relação ao uso definitivo, saiu agora, recentemente, questão de 3 dias atrás, a liberação da Anvisa para uso definitivo da vacina da Pfizer. Então, o que acontece? A Pfizer teve o definitivo. No entanto, a vacina da Pfizer ainda não chegou no território nacional. Ué, mas em que isso muda? Muda completamente o jogo. Porque aí, definitivo, eu posso comercializar. Indústrias, situação privada pode adquirir a vacina. Porque ela tem um uso definitivo. Então, isso é fundamental para a gente entender. Como eu te falei, sua pergunta é complexa, ela fala muita coisa de vacina, né? Se tem uma melhor ou não. Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que começar a compreender as vacinas. Então, dito isso de emergencial e definitivo, vamos às vacinas que nós temos. Coronavac, ela é feita, tem uma questão, na verdade, quando a gente fala é na China, em Oxford, na verdade, as vacinas estão sendo produzidas aqui no Butantan e estão sendo produzidas no Rio de Janeiro, mas elas, logicamente, elas necessitam de todo o material, todos os componentes vindo de fora, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa desse componente para aí sim poder formular a vacina em território nacional. Então, muitas vezes depende, né, desses insumos que vêm de outros países. Qual que é a mudança entre elas? A tecnologia. A Coronavac é utilizada uma tecnologia chamada vírus inativado. Já a AstraZeneca é usado um vetor viral. São técnicas diferentes. O que isso muda na prática? Vou falar da Coronavac. Coronavac, ela é feita com vírus inativado, é uma técnica mais antiga que a gente usa, mais antiga nas vacinas, no entanto é a mais segura, que a gente sabe que os efeitos colaterais são menores. Então o que é essa vacina? Você pega um vírus, passa por um sistema aí de inativação dele, pode ser por luz, por um produto químico, que você, como se você tivesse matado esse vírus. Ele fica inativo, ele não vai conseguir replicar no seu corpo. Então você aplica aquele vírus na pessoa e ela vai reproduzir uma resposta imune. Pela forma que é feita a tecnologia, nenhum tipo de vacina com vírus inativado, ela é usada em uma dose só. Então, por exemplo, a hepatite B. Hepatite B é uma vacina que a gente usa e ela também é da mesma tecnologia. Só que quantas doses tem que tomar? 3, para ter o efeito. Então, por isso que a Coronavac tem que ser dada em 2 doses. Então, a gente sabe que ela tem menos efeitos colaterais, por ser uma tecnologia mais antiga, mas ela tem que ter 2 doses. Já a da AstraZeneca,
ela tem uma outra tecnologia que é um vetor viral, então você coloca o material genético do coronavírus num outro vírus, que não é o coronavírus, e você inocula na pessoa para que ele reconheça aquele vírus como se fosse o coronavírus e cria uma resposta imune contra o coronavírus. Também, pela tecnologia usada, ela também tem que ser feita em 2 doses. Então aí, depois a gente vai falar aqui, por exemplo, de eficácia, né? Bom, o que a gente tem das 2 vacinas, independente dela? Que elas têm uma eficácia acima de 50%, que é o que a Anvisa obriga, exige. Então, ambas funcionam. Só que elas funcionam, o que tem que as pessoas entender? O tomar a vacina não quer dizer que você não vai ter a doença. Quer dizer que você não vai evoluir para os casos graves da doença. Então é onde vem a eficácia de 70% em relação a casos graves, 100%, né, graves, desculpa, 70% moderados, 100% casos graves. Então, essa eficácia que a gente fala é que você tomando a vacina, né, dentro do período das 2 doses, tudo certinho, você tem a chance de não evoluir para o caso grave, de 100% que eles mostraram nas pesquisas, de não evoluir para intubação, para UTI. Então não é a transmissão, isso é importante saber. A ideia da vacina não é reduzir a transmissão, é reduzir a gravidade dos casos. Então por isso que é importante a máscara e tal, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas isso eu queria deixar claro. Então não tem uma vacina melhor, que foi essa pergunta que você me fez. Conhecendo esses 2 princípios que eu acabei de explicar, das 2 vacinas, não importa. Você tendo a possibilidade de tomar alguma delas, é o que vai te ajudar a você não. E outra, também não é 100%. A gente sabe que mesmo tomando as 2 doses da vacina, não é 100% de imunidade. Então isso tem que ter cuidado. Ainda mais agora, que a gente vai discutir das variantes, se tem relação com vacina ou não. Então, o termo vacina é muito amplo. Então, qual é o primeiro recado? Existe uma melhor? Não. Tecnologias diferentes. Então, por isso, nós temos toda essa relação. Que nem você falou da Coronavac, as pessoas entender que substrato vem de fora, mas que elas são produzidas aqui. Muito bem. Doutor, em relação a esses princípios de desenvolvimento, né, de cada vacina, aí então se recomenda que se tome a primeira dose de uma vacina e a segunda dose dessa mesma vacina? Exatamente. Como eu expliquei, são tecnologias diferentes. A de Oxford é feita por um vetor viral e a Coronavac é feita por um vírus inativado. É muito difícil falar, essa aqui é melhor que aquela. Não, são técnicas diferentes, né? Então uma um pouco mais antiga, a outra um pouco mais nova. Mas tem que tomar a mesma. Porque a mesma coisa, você está comprando um carro a diesel e está colocando gasolina para andar. Quer dizer, não vai funcionar, né? São técnicas diferentes, então você tem que tomar a mesma. E dentro do prazo que a gente sabe. Então, por exemplo, no caso da Coronavac, a gente pode administrar a segunda dose de 14 a 21 dias, até 28 dias, um mês mais ou menos. Da AstraZeneca, ela tem um prazo um pouco maior, né? Em torno, em média, aí, de um mês que o pessoal está fazendo uma segunda dose. Então, também tem toda essa questão aí de logística, né? Por exemplo, eu posso te falar por mim. Eu tomei a minha primeira dose da vacina, tomei da Coronavac, tá? Só para você saber. Tomei. E aí o que acontece? Teria que tomar a segunda dose, mas não chegou na unidade que eu ia tomar. Chegou o quê? Da AstraZeneca. Então eu não podia tomar. Então até essa questão de logística é complicada. E aí é onde vem a história da vacina, por exemplo, da Johnson, que é uma dose só, isso reduziria esse caso. No caso da Pfizer, é em 2 doses, só que é um outro tipo de tecnologia que é direto o material genético do vírus, então o pessoal criou todo um furor aí com ela, porque ela é uma tecnologia extremamente nova, mas tem todo um problema de armazenamento, de ter que ser em menos 70 graus, então você imagina, a gente falou lá do Amazonas, imagina, colocar tudo a menos 70 graus, super fácil lá, lugar frio, né? Então tem uma logística por trás de todo esse sistema de vacina, tá? Então, é isso que a gente tem que falar. Doutor, certamente ao tomar a picada ali, né, a primeira dose da vacina, o indivíduo já vai ser nutrido de uma certa autoconfiança, né? E a gente vê aí na mídia orientações de que não se deve relaxar os métodos de distanciamento, segurança, inclusive o uso da máscara, mesmo com a segunda dose tomada, né? O que explica essa condição imposta e orientada pelos órgãos de saúde? Bom, primeiro, como eu expliquei, a vacina tem que ser dada, e você reforçou, em 2 doses, pelo menos essas 2 que nós temos. Então, a partir da primeira dose, a pessoa não gera uma imunidade
já é eficaz contra a doença. Ela só vai gerar a partir da segunda dose e nem é 100%. Os estudos mostram aí em torno de 50%, 60%. Estamos falando da pessoa se contaminar agora, tá? 100% quando a gente fala é em relação à pessoa desenvolver a forma grave. Então, o que estou querendo dizer? Você tomou as 2 doses da vacina, você pode ter a doença, mas a chance de você evoluir para a forma grave é menor, né? É quase inexistente. É isso que eles pregam em relação às vacinas. Vamos lá. A primeira dose, você vai ter uma resposta imunológica, você vai ter uma exacerbação, mas pode acontecer o quê? Que por isso que precisa de 2 doses. E mesmo acontece com outras vacinas. Por exemplo, eu posso te falar da hepatite B. Você dá as 3 doses na pessoa e a pessoa não soroconverte. Ela não criou anticorpo. Então você não pode garantir isso. Então por isso nós temos que utilizar as medidas preventivas. Então não adianta a pessoa achar que tomou uma, que ela vai estar inerente, e outra. A gente está vivendo, lembrando de novo, a história de variantes do vírus. Então a gente não sabe se aquela vacina desenvolvida vai ser eficaz. E aí a gente entra numa outra questão, que por exemplo, como a vacina da gripe. Todo ano não tem a vacina da gripe? Só que não é a mesma vacina todo ano. É um vírus diferente que inocula. Por quê? Porque vírus, ele sofre mutação muito fácil. Então, pode ser que a vacina do SARS-CoV tenha que ser modificada daqui a pouco. Então, a gente não pode garantir isso. Então, tem que continuar usando a máscara, tem que fazer o distanciamento e lembrar que a quantidade de pessoas vacinadas é muito baixo. Muito baixo. Hoje, números reais de hoje, nós temos nem 5% da população vacinada. E nem 1%, nem chega a 1% o que tomou segunda dose. É muito pouco. Então não isso dá. Isso em termos de mundo... Brasil. Brasil. Estamos falando do Brasil. Então o que acontece? No Brasil não chegou nem 5%. Então quer dizer, é muito pouco o número de pessoas vacinadas. E lembrar que mesmo vacinada você pode transmitir a doença. Esse é o pior. Então, por exemplo, eu sou vacinado, mas meu pai e minha mãe não. Então eu posso carregar o vírus para eles. Então esse é o cuidado que tem que ter. Doutor, muitas pessoas, né, relatam medo de tomar a vacina, né, por informações das mais absurdas, né, de que vai haver alteração de DNA e uma série de outras coisas. Né. Por que as pessoas não precisam ter medo de tomar a vacina? Bom, primeiro que é feito um estudo, né? Ninguém sai distribuindo vacina sem fazer estudo científico. Lógico que a corrida do Covid ela tem que ser rápida. E a gente tem que ter essa vacinação o quanto antes, porque aí a gente vai falar uma outra coisa depois de imunidade de rebanho, enfim, coisas que a gente pode conversar aqui um pouquinho mais à frente, mas temos que vacinar todo mundo o quanto antes, né? Então teve uma pesquisa muito rápida do Covid para o desenvolvimento. Lógico que tudo que é novo a gente ainda não sabe, né, daqui o efeito colateral, o que pode acontecer, mas obviamente tem toda uma medida de segurança. Vacina. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, Giovanni. Eu vou perguntar a ele. Quando que você tomou uma vacina e você perguntou de onde que ela era feita, qual a eficácia dela, cadê os artigos mostrando a ação dela? Nunca, até porque era meu pai e minha mãe que me levavam e eu não tinha como, eu não tinha opção. Pois é, eu estou te falando isso porque isso nunca foi questionado. Nós tomamos a vacina do calendário vacinal todo ano. Ninguém questionou se vai mudar o DNA, se não vai mudar o DNA. Então, assim, não tem sentido esse tipo de discussão de não tomar. E, olha, eu tenho até dificuldade na própria classe médica sobre isso. Né? Então, por quê? Porque tem uma divulgação de mídia, tem uma série de coisas. Então, assim, não faz sentido. É só a pessoa se perguntar, poxa, quando as outras vacinas eu me questionei sobre tudo isso? Não tinha isso. E lembrar que vacinas são seguras, sim. As técnicas feitas, por exemplo, a da Coronavac, por mais, né, que tem algumas críticas que o pessoal fala e tal, como eu acabei de falar, é uma técnica mais antiga, que a gente já conhece, do vírus inativado. Então, obviamente, ela reduz um pouco a eficácia, mas a gente já sabe que os efeitos colaterais são minimizados. Já a da Oxford, AstraZeneca, ela é uma outra tecnologia, o que pode conferir até uma defesa contra novas variantes, a gente não sabe ainda, mas ambas, independente de qual seja a vacina, é segura, não virei jacaré. Pelo menos eu acho que não. Então, o que acontece? Então, é segura, essa que é a ideia. Tem que se vacinar sim, não tem que ter receio de vacina. Coisas que acontecem, eu já tive, né? O pessoal fala sempre para mim, nossa, o doutor não sei o que tomou a vacina e depois ele teve o Covid. Gente, pelo amor de Deus, não é o fato de tomar a vacina que você não vai ter a doença.
E lembrar que a imunidade vai se dar na segunda dose. E detalhe, não é de 100% de você ter a doença. Então pode ocorrer da pessoa ter tomado a vacina e desenvolveu a doença, mas não é porque ela tomou a vacina, é porque ela teve contato. É a mesma coisa com o vírus da gripe. Quantas vezes você não escuta a pessoa, tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Sim, você teve outra gripe, não é aquela que você tomou a vacina. Muito bem. Doutor, quem já teve a Covid-19 deve tomar a vacina? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma pergunta que me fazem direto. Por quê? Quando você está em contato com o vírus e teve o Covid, a gente não sabe por quanto tempo se garante essa imunidade. Ou se de fato ela desenvolve. Eu tenho casos de pacientes que tiveram Covid, vai fazer a sorologia e deu negativo depois de um tempo. Por quê? Porque a gente não sabe por quanto tempo demora a imunidade quando você tem contato direto com o vírus. Já quando você toma a vacina, pesquisas são feitas e a gente sabe que confere uma imunidade prolongada. Por isso, tem que tomar. Doutor, se fala muito em imunidade de rebanho. Então, vou dividir essa pergunta em duas, tá? Em dois pontos. Primeiro, o que é a tal imunidade de rebanho? E a partir do momento, vamos falar em Brasil, né? Quando que no Brasil, a partir de quantos vacinados no Brasil, nós atingiremos essa tal imunidade de rebanho? Certo. Quando a gente fala em imunidade de rebanho, é quando aí eu estou falando do ponto de vista epidemiológico, tá? Tirando o Covid. Quando você fala de imunidade de rebanho, é quando você expõe uma população a uma determinada doença. E alguns, os indivíduos vão adquirir uma imunidade e com essa imunidade vai ser capaz de reduzir a transmissão dessa doença. Isso é imunidade de rebanho. Seja ela por contato direto com a doença, por exemplo, o vírus do Covid, contato direto, ou por vacina. A imunidade de rebanho pode ser adquirida por duas coisas. Então eu vou dar um exemplo. Poliomielite, sarampo, Polio é uma doença que existia aqui no Brasil. Vacinamos todo mundo lá, o Zé Gotinha e tal. Quando a gente atingiu 95% das pessoas vacinadas, a gente teve o que a gente chama de imunidade de rebanho. Ou seja, a doença não tinha mais capacidade de transmitir, foi extinta. Do Covid, as pesquisas informam que a imunidade de rebanho ela vai se dar em média quando 70% em média da população tiver sido vacinada, e aí com as 2 doses, né? Então isso é o que as pesquisas mostram, mas lembrar que a gente está numa doença dinâmica, com novas notícias todo dia, novas variantes, então a gente ainda, eu não posso bater o martelo nesse valor de 70, mas é o que mostram os estudos até agora. Mas é isso. Então, como é que a gente quer adquirir essa imunidade? Na verdade, a gente não quer com contato com o vírus, quer por vacina. Mas lembrando que isso pode mudar amanhã, porque se de repente eu tenho uma nova variante, que a vacina já não tem mais efeito e tal, essas coisas, então refaz todos esses dados. Doutor, o futuro nos reserva novas pandemias? E ainda dentro dessa pergunta, existe a possibilidade do surgimento de um megavírus capaz aí de dizimar muito mais gente do que a Covid-19 aí já está dizimando? Olha, a palavra é interessante isso, o termo, né? Do ponto de vista epidemiológico, a maior palavra que a gente tem é pandemia. Pandemia é quando uma doença atinge continentes e países diferentes ao redor do mundo, que é o caso do Covid. A palavra megapandemia, ela surge, na verdade ela não entra no termo de saúde pública, tá? Mas ela surge porque as pessoas acreditam, os cientistas falam, que o Covid, por ser uma doença que não tem uma letalidade, apesar de estar matando muita gente, nós sabemos disso, mas do ponto de vista epidemiológico, ele não tem uma letalidade tão agressiva, como, por exemplo, o vírus do Ebola, que matava 100% das pessoas que pegavam, né? Então, a palavra megapandemia vem nisso, vem das pessoas acharem que esse Covid é um preparo para uma outra pandemia, porque é cíclico pandemia na nossa população. Como eu já falei anteriormente, acontece ao longo do processo evolutivo da sociedade. Por exemplo, a gripe espanhola, né? O SARS-CoV, H1N1. Então, o que acontece? Todas essas pandemias estão ao nosso redor. E acredita-se que, num futuro, né, meio alarmante, isso até preocupante, que possa surgir sim uma doença que vai matar bilhões de pessoas no mundo. E aí é onde vem o termo megapandemia. Espero que isso não aconteça. Mas espero também que essa situação que nós estamos vivendo nos ensine a medidas de higiene, a medidas de segurança, né, de aglomeração.
Então, a gente tem que aprender também com a doença, não é só o fato negativo. Tudo tem que ter um aprendizado, não é verdade? Doutor, voltando um pouco na questão das cepas, né, essas novas cepas identificadas aí no mundo, as vacinas que hoje estão aí sendo aplicadas, né, elas também têm ação direta sobre essas novas cepas? Então, os estudos estão mostrando que algumas dessas vacinas, elas têm uma eficácia sim contra essas novas variantes, né? Mas ainda não é definido isso. Então, por exemplo, o pessoal lançou da Johnson informando que teria ação contra novas variantes, a da Pfizer, mas do ponto de vista prático, a gente não consegue afirmar ainda. E como eu falei, o vírus, ele está sofrendo uma mutação neste exato momento. Então, a gente não sabe daqui 2, 3 dias o que pode acontecer. Então, a gente entende, as pesquisas mostram que sim, as vacinas ainda se mantêm eficazes contra as novas variantes, mas isso ainda não é também completamente definitivo ou não. E doutor, ainda falando com relação à vacina, nós já exploramos essa questão, né, de que as pessoas podem tomar a vacina com segurança, né, mas existem relatos, né, de casos de reações graves e severas com relação à vacina? Na verdade, toda vacina tem o seu efeito colateral, né? Suas reações, né? Que a gente fala, não é efeito colateral, suas reações. Então, por exemplo, dor muscular, uma fadiga, uma leve febre, de 3 a 5 dias após a administração da vacina, é comum e isso já está relatado, faringoamidalite. Mas não se tem até hoje, nenhum caso de paciente que tomou a vacina e evoluiu de uma forma grave. Não, como eu expliquei, existem casos que a gente sabe que, por exemplo, pode ter tomado uma dose da vacina e a pessoa pode ter entrado em contato com o vírus, mas pela vacina por si só, não tem relatos até o momento. Doutor, as crianças se pretende vacinar, pelo que se indica, muito mais à frente, né? Por que elas não entraram já no processo de vacinação? Se explica pelo fato de elas serem menos suscetíveis? Não. Qual é a explicação? A explicação é que a vacina é de uso emergencial. Toda vez que você tem uma vacina de uso emergencial, você tem que determinar a faixa da população. Então, as crianças provavelmente elas vão entrar num calendário de imunização a partir do momento que você tem o uso definitivo, que tenha sido feito pesquisas com esse grupo, né? Porque, na verdade, não é só você liberar a vacina, você tem que ter pesquisas de fase 1, fase 2, fase 3, para você poder saber se aquele grupo pode tomar ou não. Então, eu acredito que demore um pouco mais. Doutor, o doente com a Covid, né? Existe algum teste, algum estudo de que ele recebendo a vacina ele pode conseguir gerar alguma resposta imunológica mais consistente, mesmo estando ali, no caso, estando com a doença? Na verdade, quando a pessoa está com a Covid e tomar a vacina, a gente tem recomendações bem claras e explícitas que no momento da vacinação a pessoa não pode estar com febre, não pode ter tido Covid por menos de 30 dias, então a recomendação é que a gente aguarde a pessoa ter o Covid, passar 30 dias para tomar a vacina e também não pode ter nenhuma doença, uma comorbidade aí de base exacerbada, né? Por exemplo, uma asma, uma pessoa em crise, a gente não recomenda a vacinação, tá? Então o que acontece? Pessoas que tiveram Covid devem ser vacinadas, mas elas não podem ser vacinadas, não devem ser vacinadas no momento que estão com a doença ativa. Por isso que a gente recomenda aí 30 dias depois. É isso. Doutor, a gente está quase chegando ao final dessa entrevista. Eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer, né? Por que o vírus ele agride mais alguns indivíduos do que outros, né? Por que algumas pessoas são mais suscetíveis ao desenvolvimento grave da doença? O que determina a gravidade ou não da doença é a capacidade do vírus se ligar àquela proteína que eu falei lá no nosso começo, chamado AC2. Então, conforme isso é uma proteína. A proteína a gente produz pelo nosso código genético. Então, quanto mais as pessoas produzem essa proteína dentro do seu organismo, mais o vírus vai reconhecer e agregar. E aí ele vai se multiplicar e aí vai ter mais gravidade a doença. A determinação clara é essa. Só que isso é individual, né? Então, lógico, o que vai levar de intercorrências, de mau prognóstico, é a pessoa ter outras doenças associadas, isso realmente fica ruim o prognóstico do paciente, ou seja, a recuperação dele diante da doença, a pessoa fumar e tal, essas coisas. Mas dela adquirir, o que torna suscetível ou não, é a quantidade de AC2 que você tem no seu próprio organismo. Inclusive, tem até um teste genético já desenvolvido para tentar identificar isso, porque isso é muito individual.
E com relação a esse processo ainda, doutor, complexos vitamínicos, como por exemplo a vitamina B12, elas ajudam de repente, né, o indivíduo a ter uma imunidade mais fortalecida? Isso é um fato? Olha, nós sabemos que a pessoa que pratica esporte, tem uma alimentação saudável, né, não tem vícios e, poxa, faz o seu dia a dia, dorme adequadamente, a gente sabe que ela tem uma resposta imunológica melhor a qualquer coisa. Não é o Covid, não é isso? E a vovó sempre tem razão. Vitamina C e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é verdade? Então o que acontece? São coisas que realmente vêm para benefício do organismo. Mas isso não é só o Covid, isso é qualquer doença. Então não é pelo fato de eu fazer atividade física, tomar uma vitamina C que eu não vou ter a doença. Não. Nós sabemos que isso fortalece, mas lembra sempre que tudo em excesso faz mal. Então eu vou te dar o exemplo da vitamina C. A vitamina C tem uma recomendação de a gente tomar aí até 1 grama por dia, mais ou menos, que é um efervescente, mas se você toma em excesso, ela para de ser um antioxidante e começa a atuar contra o seu corpo, ela se torna um prooxidante, então piora. Então tudo tem que ser o quê? Equilíbrio. Tem que fazer atividade física, tem que fazer uma alimentação saudável, isso melhora o seu sistema imune. E isso não é para o Covid, isso é para qualquer doença, como por exemplo herpes, né? Muita gente fala, eu estou com herpes porque eu estou com a imunidade baixa, não é isso? E por que isso acontece? Porque quando a gente está diante de situações de estresse, libera cortisol, aí tem um monte de hormônio envolvido, realmente a imunidade cai um pouquinho. Mas aí não é só para o Covid, é para qualquer doença, alimentação saudável, atividade física, e evitar vícios aí de tabagismo e alcoolismo, isso favorece aí o organismo como um todo. Muito bem. Doutor, temos que infelizmente encerrar essa entrevista, chegamos ao final dela, e como uma mensagem final, e aí, diante dessa mensagem também as suas considerações, o que dizer para aqueles que estão negando a doença e também as vacinas? E também, por favor, deixe aí os seus contatos, né, para quem quiser, de repente, mais orientações a respeito desse e de outros assuntos que estão dentro aí do seu hall de conhecimentos, vai inclusive aparecer aí no nosso GC os seus contatos. Bom, primeiro eu queria mais uma vez agradecer e dizer que para as pessoas que acham que a doença não existe, deve estar num folclore, deve estar em outro local, porque os dados estão aí. Infelizmente, a gente só começa a dar valor para as coisas quando ela acontece do nosso lado. Até ontem eu estava discutindo isso num grupo. Estava falando para o pessoal, poxa, que nem falta de água. Todo mundo fala que tem que economizar água, mas você só sente quando a água falta na tua torneira. E Covid é assim. A gente sabe da doença, sabe da precaução, no entanto, as pessoas só se alertam mesmo quando acontece, infelizmente, um caso próximo, um óbito familiar, né? Então, ninguém está impune à doença, a doença está aí, ela ocorre. Em relação às vacinas, é a melhor estratégia que nós temos para reduzir a transmissão da doença e também reduzir o número de pacientes principal, o número de pacientes que vão utilizar o sistema público de saúde. Porque, como nós falamos, os casos graves, eles precisam de internação. Eles vão precisar de uma UTI. E como a gente pode ver por aí, já está sucateado, já está esgotado o nosso sistema de UTI. Então, vai chegar o ponto que as pessoas vão, infelizmente, falecer por falta de atendimento se a gente ainda não se cuidar, não evitar aglomeração. Mas tem que ter essa consciência. Não adianta só falar, é muito bonito falar, mas tem que ter consciência. Tem que evitar aglomeração, tem que usar a máscara, tem que usar o álcool gel. E isso vai reduzir a transmissão do vírus. E com isso, favorecer a nossa sociedade. E em breve eu espero que eu esteja aqui, a gente sem máscara, né, passando por cima dessa pandemia. Também acho que esse vírus vem para ensinar muita coisa. Olha, meu amigo, um vírus que morre com água e sabão, as pessoas precisam lavar mais, se higienizar mais, se cuidar mais, uso da máscara. Então, tem culturas que já têm o uso da máscara comum, né? Como os orientais. Já é comum, a pessoa está gripada, ela usa máscara. Aqui não, aqui parecia coisa de outro mundo. Então, temos que nos adequar, novos tempos estão aí e tenho certeza, torço para que todos possam passar bem e se recuperar e que isso passe logo, né, por nós. Em relação comigo, estou aqui na Unifia, sou professor aqui do Comitê de Ética, estou à disposição de vocês e nas redes sociais aí eu estou sempre junto de vocês também. Forte abraço, doutor, obrigado. Sim,
puder deixar aí as suas redes sociais, É só o seu contato seguir lá. telefone, caso queira. Só o pessoal pode me seguir lá no Instagram, Demetrios Arcari, é o meu Instagram, depois a gente coloca ali, né? E é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agradeço muito a oportunidade. Doutor, nós é que agradecemos, afinal de contas, informação e esclarecimento são fundamentais para a vida, né? Além de ser fundamentais para esse processo que nós estamos vivendo com relação ao Covid. Então, o canal Educação e Business agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço. Não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal e verificar sobre o Vestibular Unifia, através dos vários acessos disponíveis para a informação, como o e-code que está na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia ou acessando nossas redes sociais. Não se esquecendo, é claro, de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e se inscrever no YouTube, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. E vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.